Olá pessoal, bem-vindo a DTI Play, né? Nosso segundo episódio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. Então, acho que todo mundo almeja, né, uma posição de liderança, todo mundo quer chegar numa posição de liderança, é o objetivo de muitas pessoas chegar nesse ponto aí de liderar outras pessoas. O primeiro passo para a gente fazer isso, né, é gerenciar a gente mesmo, né? A gente ser o líder de nós mesmos. Né? E isso requer algumas habilidades. Eu preciso saber organizar o meu tempo, eu preciso conhecer minha produtividade, eu preciso saber as minhas dificuldades, as minhas limitações, né? Preciso usar os meus pontos fortes, preciso entregar resultado nas atividades que eu executo no dia a dia. Né? Então eu preciso me destacar na minha função, né, para que eu possa pensar em almejar aí cargos de liderança, né, voos maiores dentro da organização. Só que o nosso equívoco é achar que isso é o suficiente para que a gente possa gerenciar outras pessoas. Né? Gerenciar a si mesmo é o primeiro passo, mas não é o suficiente para gerenciar outras pessoas. Né? Então é um erro comum que a gente encontra nas organizações, né? A promoção de pessoas, né, que são boas naquilo que elas fazem no dia a dia delas, mas elas não têm as habilidades necessárias para poder gerenciar um time. Né? Porque as habilidades das tarefas do cotidiano, das tarefas operacionais, são diferentes das habilidades de um líder, né? As habilidades de um gestor. Então, né, tem até uma história curiosa, né, numa das obras que eu trabalhei, né, tinha um operador de escavadeira que ele era excelente operador de escavadeira, não havia nenhum outro operador de escavadeira tão bom quanto ele. Né. E aí, invariavelmente, né, ocorreu dele ser promovido aí para líder, né, do time de operadores. Né. Só que ele não tinha as habilidades necessárias para gerenciar as pessoas. Né. Ele tinha a habilidade de executar o trabalho com perfeição. Né? Só que o que acontece, né? Quando ele é promovido para líder, né? Então começa a ocorrer uma série de atritos dentro da equipe, ele não consegue ter os resultados esperados e aquilo que deveria ser uma coisa boa, né, se transforma num pesadelo. Né? Ele não consegue cumprir a função de líder e aí, invariavelmente, acaba saindo da empresa. Né? Porque não tem as habilidades necessárias. É um equívoco tanto dos gestores, né, da liderança, que não soube identificar que aquelas habilidades faltavam para aquele operador, né, e também, né, um equívoco da maioria das pessoas que não se preparam, né, para atingir esses cargos de liderança. Né. Então, o primeiro ponto é, domino aquilo que eu faço, faço com maestria, me destaco, sou excelente no meu dia a dia. Né. Agora, o que eu preciso aprender para gerenciar outras pessoas? Então a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Porque muitas vezes o que acontece, né? O líder, né, quer prometer a produtividade que ele tinha, quer prometer o resultado da equipe e muitas vezes ele acaba por fazer, né, aquilo que o seu time precisa fazer. Ele vai lá e coloca a mão na massa. E aí ele gasta tempo que ele deveria estar gerenciando a equipe, deveria estar analisando, né, ajudando a remover as barreiras, ele está executando a parte operacional. Enquanto ele está executando a parte operacional, não tem ninguém fazendo a gestão do time. Né? Então, ele não está cumprindo a função dele. Então, o primeiro ponto importante é desenvolver as habilidades de gestão. Né? Então, precisa saber comunicar, precisa saber, né, passar, né, distribuir as tarefas corretamente, né, balancear, saber a produtividade da equipe, saber os pontos fortes, os pontos fracos do time. Né? Então, precisa fazer toda essa parte de gerenciamento, que é a parte de gestão dentro da equipe. Né? Então, gestão nada mais é do que organizar o dia a dia do time, saber quais tarefas precisam ser feitas, as pessoas estão sobrecarregadas, utilizar o melhor de cada pessoa, né? Conhecer, se aproximar do seu time. Saber quem do seu time tem a capacidade melhor de entregar os melhores resultados, desenvolver o time, treinar o time para que eles executem com a excelência o trabalho. Né? Então, identificar os pontos fracos, fazer o treinamento. Né? A parte de gestão é essa, né? Fazer a ligação, né, com a parte superior, com o nível hierárquico superior da empresa. Né? Então,
remover as barreiras, né? Porque os departamentos, né? Os processos, eles interligam os departamentos na maioria das empresas. Então precisa saber quebrar essas barreiras, precisa saber dialogar, comunicar, trazer informações para o pessoal que está executando. Então o trabalho do líder, ele é fundamental, né? Então as habilidades, né, para você ir atrás de informações, né, de você conhecer as pessoas, né, e trazer aquilo que o seu time precisa para completar o trabalho, são outras do que mexer no Excel, mexer no sistema, fazer uma apresentação, né? Então, coletar dados, fazer digitações, isso é uma coisa fundamental, mas para o líder precisa de outras habilidades. Então, precisa desenvolver essas outras habilidades. Outra parte fundamental para o líder, né, é uma parte de análise de dados, né? Precisa conhecer para poder cobrar. Porque a gente precisa sair daquilo, você não está indo bem, contra eu estou indo bem, você não enxerga ou você enxerga. Contra dados e fatos não há argumento. Então, um bom gestor é aquele que vai fazer todas as suas análises em cima de dados, né? Coletar dados, medir produtividade, medir vendas, medir conversão, medir tempo de atendimento, medir satisfação do cliente, medir faturamento, ticket médio. Então, tem que ter todo esse conjunto de dados para você conhecer o seu time e saber como que ele está performando. Então, muitas vezes fala, Green Belt, Black Belt, é só para melhoria, né? Mas é para conhecimento também, entendimento dos processos. Então, a gente precisa falar de liderança, de gestão, a gente precisa utilizar ferramentas de dados, né? Outra coisa, né? A gestão é importante do time, mas é importante a liderança, né? De se desenvolver nas soft skills necessárias, né? Se tornar o exemplo dentro do seu time. Porque a gestão é essa parte de organização das tarefas do dia a dia, de verificar a produtividade, verificar os pontos fracos, mas a liderança é a inspiração, né? É aquela pessoa que mostra o caminho, né? Que todo o time vai seguir. Então é importante desenvolver as habilidades de liderança, é importante ter a confiança do time, é importante ter a confiança do dia a dia da equipe, né? Então isso a gente consegue se aproximando, né? Se aproximando verdadeiramente do nosso time, né? Quando você pergunta para uma pessoa, né, como que ela está, pare e escute, né? Ouça como ela realmente está, né? Então, se importe com as pessoas que estão produzindo os seus resultados, que estão produzindo os resultados da empresa, que estão produzindo o resultado do time, né? Então, conheça as pessoas, trate bem as pessoas, se aproxime das pessoas e o seu trabalho de líder, né, não só de gestor, também vai ser, né, potencializado. E fugir, né, do que a gente fala do chefe, né, que é o que a gente mais vê nas redes sociais, né, diferença entre chefe e líder, né, quem que é o chefe. Muitas vezes, né, a gente está muito insatisfeito no nosso trabalho por causa do nosso chefe, né, que é aquele que aponta o caminho e que recolhe todos os resultados para ele, né, é aquele que não se preocupa com o time, é aquele que quando dá um problema acusa, né, os erros da equipe, né. Então é a pessoa que não está junto com o time, não seja essa pessoa, né. E uma palavra aqui, né, que eu gosto muito, né, que é da psicologia, que é a empatia. A empatia é fundamental na nossa vida, né? Como que eu gostaria, né, de participar de um time? E empatia nada mais é do que se colocar na pele do outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Como que eu gostaria de ser liderado, né? Eu gostaria de ter informação, eu gostaria de receber os elogios quando o trabalho der certo, né? Eu gostaria que a culpa fosse de todos quando não desse errado. Eu não vou ficar procurando culpado, ninguém vai ficar apontando o dedo para as coisas que eu fiz, né? Então, a empatia é isso, né? Então, se você quer ser um bom líder, né, se coloque como seu liderado, né? Você quer informação? Então passe informação para a sua equipe, né? Você recebeu um elogio do trabalho? Passe o elogio. O elogio é da sua equipe, na verdade, né? Se eu é o menor, ou parte do líder é o menor, né? É só não atrapalhar, né? Como alguns casos a gente vê por aí. Então, fuja do chefe, né? Não seja o chefe. Então, muita gente acha que é o poder pelo poder, não seja o chefe, vá atrás da liderança, né? Então, procurem trabalhar com a equipe, procurem conhecer o seu time, use análise de dados, né? Faça a gestão do seu time, né? E aprenda
como gerenciar os outros, né? Se comunique, olhe e se desenvolva. A autoavaliação ela é fundamental, né, para todos aqueles que querem liderar. Então eu vou me avaliar e vou crescer, vou conhecer os meus defeitos e vou crescer junto com o meu time para a gente poder melhorar. Bom, até o próximo episódio do ET Play. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, clicar aqui no sininho para receber as notificações do nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!